Fala galera do mundo das lutas, fala galera do Odd Shark. Nessa semana a gente vai falar sobre o UFC 250, como eu já contei pra vocês aqui no Odd Shark Brasil no YouTube. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo e ainda não tá inscrito no Odd Shark Brasil aqui no YouTube, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho de notificação para receber os nossos vídeos assim que eles forem publicados. Mas voltando, eu já falei aqui no canal, já falei lá no oddshark.com/br também, que o UFC 250 foi confirmado para o dia 9 de maio nos Estados Unidos, mais precisamente em Jacksonville, na Flórida. O presidente do UFC, Dana White, está insistindo desde o início da pandemia global, ele meio que está batendo cabeça, ele não está aceitando o momento mundial, né? Diferente de ligas como a NBA e a NFL, o UFC vai continuar, pelo menos ele está tentando continuar sua programação, né? Para atender os fãs, fazer eventos e entreter todo mundo. Então, ao que tudo indica, o presidente do UFC, Dana White, vai conseguir botar seu bloco na rua. Então, no dia 9 de maio, na Flórida, nós teremos o UFC 250, que é um card galáctico. Tem duas disputas de cinturão em jogo, tem 3 brasileiros e vários astros da organização. A luta principal, que é o assunto do vídeo de hoje, acontece entre Tony Ferguson e Justin Gaethje pelo título interino da categoria dos leves, sem Khabib Nurmagomedov, o campeão absoluto, que está preso na Rússia, né, por conta do fechamento das fronteiras da Rússia para prevenir aí, para tentar conter o surto do novo coronavírus lá no país. Vários países já fecharam as fronteiras, então o Khabib tá lá preso na Rússia, não tem como sair, então por isso ele não vai participar desse UFC 250. Sendo assim, Justin Gaethje foi convocado para substituir o Khabib, então vai fazer essa luta contra o Tony Ferguson pelo título interino da categoria dos leves. Eu vou falar um pouquinho para vocês quem é favorito, por que é o favorito. Então, para começar, o Tony Ferguson é o favorito nas casas de apostas, não poderia ser diferente, né? Ele é um cara que não perde uma luta desde maio de 2012, são 12 vitórias consecutivas na categoria dos leves, vitórias essas que incluem nomes aí como Rafael dos Anjos, Anthony Pettis, Kevin Lee, Donald Cerrone, Edson Barbosa. Todos esses lutadores já sofreram nas mãos de Tony Ferguson. O Justin Gaethje está numa boa fase, ele vem de 3 vitórias consecutivas, todas por nocaute no primeiro round, só que diferentemente do Tony Ferguson, o Justin Gaethje teve 2 derrotas, ele tem 5 lutas no UFC, a primeira luta ele atropelou o Michael Johnson, só que nas 2 lutas seguintes ele conheceu pela primeira vez a derrota na carreira, ele perdeu para Dustin Poirier e para Ed Alvarez. Nas 2 derrotas ele foi nocauteado, e esses nocautes aconteceram muito por conta do estilo do Justin Gaethje. Justin Gaethje é um dos lutadores mais empolgantes do plantel do UFC, ele tem um estilo kamikaze, vai sempre pro tudo ou nada, entra na porrada com vontade e o público gosta de ver isso. Ele vai pra dentro, vai pra cima, sai na porrada, só que ele abre um pouco de brecha e é por isso que ele acabou nocauteado quando ele enfrentou esses lutadores de um nível um pouco mais elevado. Normalmente dá muito certo, né? Ele tem 23 lutas, 21 vitórias, 18 por nocaute, mas quando enfrentou esses 2 lutadores de um nível um pouco maior, tanto Dustin Poirier quanto Ed Alvarez são ex-campeões da categoria dos leves do UFC, então ele acabou nocauteado por esses caras. É claro que ele evoluiu, ele tá evoluindo a cada luta, é um lutador melhor a cada apresentação, só que o Tony Ferguson, por outro lado, já foi campeão interino da categoria dos leves e, como eu já falei, tem vitórias sobre nomes mais condecorados, mais expressivos dentro da categoria. Fora tudo isso, falando do estilo de luta, no MMA, eu acho o Tony Ferguson um cara um pouco mais completo. Ele é faixa preta de jiu-jitsu, vai muito bem no jiu-jitsu, ele tem uma noção de distância muito boa, sabe defender muito bem os ataques. Quando alguém se aproxima do Tony Ferguson, sai machucado, porque ele tem uma cotovelada muito afiada também, sabe trabalhar na distância, tem uma movimentação muito ortodoxa. Quando a luta vai pro chão, ele é faixa preta de jiu-jitsu, se dá muito bem também, então na trocação ele se garante. Poucos lutadores saem do cage sem derramar uma gota de sangue quando enfrentam o Tony Ferguson, então o Justin Gaethje, é claro, tem uma chance legítima, é um pegador nato, bate pesado, pode nocautear se acertar com vontade no lugar certo o Tony Ferguson, mas eu acho que para uma luta de 5 rounds e considerando o principal, o Tony Ferguson estava se preparando para a maior luta da carreira dele, que era contra o Khabib Nurmagomedov no dia 18 de abril, a luta não aconteceu, mas ele deu continuidade, até bateu o peso na data que era prevista, né, no dia 18 de abril, mas esticou um pouquinho esse camp aí para enfrentar o Justin Gaethje. O Justin Gaethje foi chamado de última hora, não vai ter um camp completo para enfrentar o Tony Ferguson, mais um motivo aí para ele entrar naquele estilo
tudo ou nada, ir pra cima com tudo e pra tentar nocautear, mas eu acho que pelo contexto inteiro, uma luta de 5 rounds, disputa de cinturão, eu acho que o Tony Ferguson chega um pouco mais preparado e por isso o favoritismo dele. Repito, Justin Gaethje tem sim capacidade de nocautear, de vencer e se tornar o novo campeão interino e estragar de uma vez por todas o sonho de ver Khabib versus Tony Ferguson, mas o Tony Ferguson, na minha opinião, é um cara que já enfrentou rivais mais duros, já venceu rivais mais duros, é um cara mais experiente, tem mais armas e vai chegar mais preparado por conta dessa preparação que ele estava fazendo para a luta contra o Khabib. E por isso eu concordo com o favoritismo dele nas casas de apostas. Quem apostar hoje na vitória do Tony Ferguson vai garantir aí 57% de lucro se ele vencer. A cada R$1 que você investir, você recebe 1,57 de volta, enquanto o Justin Gaethje, que é o azarão, pode render aí 150%. Você vai apostar R$1 na vitória do Justin e se ele vencer, vai receber 2,50 de volta. E para finalizar, eu lembro que nesse UFC 250 a gente também vai ter na coluta principal outra disputa de cinturão. Teremos R. Cerrudo defendendo o cinturão peso galo contra Dominick Cruz. Lembrando que o Dominick Cruz entra para substituir o José Aldo, mas embora a gente tenha ficado sem o José Aldo e sem a Amanda Nunes, também era programada e estava prevista para esse UFC 250, nós teremos 3 brasileiros em ação. Fabrício Verdun, que enfrenta Alexei Oleinik pela categoria dos pesados, Ronaldo Jacaré enfrentando Uriah Hall pela categoria dos médios e Vicente Luque na categoria dos meio médios enfrentando o Nico Price pela segunda vez. Ele já venceu esse cara, então vai fazer uma revanche pela categoria dos meio médios. Para fechar, eu lembro que também teremos nesse UFC 250 nomes como Donald Cerrone enfrentando o Anthony Pettis, Jeremy Stephens enfrentando Calvin Kattar, Francis Ngannou enfrentando Jairzinho Rozenstruik, luta sensacional na categoria dos pesados. E é claro, se vocês quiserem ver todos os detalhes para esse UFC 250, odds, prognósticos e favoritos para esse evento, é só ir lá no oddshark.com.br que eu conto tudinho para vocês. Muito obrigado pela audiência de sempre de vocês. Eu volto na semana que vem, é claro, com muito mais sobre o mundo das lutas e o mundo das apostas. Até lá!